Você vai assistir uma mensagem da série Uma Igreja Sem Muros. Nós acreditamos que o propósito de Deus para esta igreja é levar a sua palavra até os confins da terra. Participe deste propósito. Envie-nos a sua comunicação por meio do nosso e-mail contato@assembleia.org.br. Você também poderá participar economicamente e financeiramente da expansão do Reino de Deus através desse ministério. Envie-nos a sua contribuição ou faça diretamente em nosso site com toda a segurança. Que Deus o abençoe rica palavra, irmãos, e abundantemente. Santo tem tocado meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. E nós vamos, para adentrar a esta palavra, nós vamos ler em Romanos, capítulo 4, ou melhor, capítulo 14. Romanos, capítulo 14 e versículo 7. Há uma pergunta, irmãos, que em algum momento da vida, todos nós temos enfrentado. Por que nasci? É um dos grandes dilemas da vida do ser humano. E existem momentos em que, devido às circunstâncias da vida, nós começamos a perguntar: por que nasci? Alguns personagens da Bíblia, ao reflexionarem em momentos difíceis da vida, concluíram que melhor teria sido que eles tivessem sido um aborto. Porém, a palavra de Deus nos diz neste texto e responde a essa pergunta. E nós vamos ler esse texto como introdução ao texto que quero meditar com os irmãos nesta noite. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. E nenhum de nós morre para si mesmo. O nascer e o morrer estão carregados de propósitos, de planos, de projetos da parte de Deus. Com esse entendimento, irmãos, nós vamos para o texto de Isaías, capítulo 42, e versículo 7. E esse texto define a missão desta igreja dentro do cumprimento da visão que o Senhor nos tem dado a desenvolver. Por que nasci? Por que esta igreja existe? Já que nenhum de nós vive para si mesmo, já que existe um propósito porque nascemos, podemos tomar esta palavra de Isaías para que possa trazer luz ao nosso entendimento, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Irmãos, esta é a 9ª mensagem dentro
de uma série que nós temos falado, Uma Igreja Sem Muros, e eu gostaria de recomendar que os irmãos que não ouviram as outras 8 mensagens queiram, por favor, ouvir essas mensagens, fazer as devidas anotações, para que nós possamos estar sintonizados com aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós nesses últimos dias. Esta mensagem tem como título Da Visão para a Missão. Nós cremos que o Espírito Santo está nos dirigindo para que nós recapturemos a visão e a missão desta igreja, porque esta igreja, que foi fundada nos anos de 1930, ela tem nos seus fundamentos, na sua gênese, no seu DNA, ser uma igreja que evangeliza, uma igreja missionária, uma igreja que dá frutos, uma igreja que planta novas igrejas, enfim, ser uma igreja sem muros. Preciso enfatizar, e nunca é demais dizer, que Deus plantou, estabeleceu esta igreja aqui em Campinas, como eu disse para os irmãos, na década de 1930, como um ponto estratégico do Espírito Santo, um ponto central, e nós podemos entender, então, a razão do epicentro para o transbordamento do seu poder, para a disseminação da mensagem pentecostal. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve ele vai voltar. Então esta igreja, ela tem na sua marca, ela tem no seu DNA esta chamada para ser uma igreja que sai de dentro das suas 4 paredes para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus lá fora, onde os pecadores perdidos estão. É por essa razão que o Espírito Santo nos levou ao livro do profeta Isaías, capítulo 54, e versículo 2, para que um dos lemas desta igreja diga respeito à ampliação do espaço da nossa tenda, alongar as suas cordas, a esticar as lonas desta morada até os confins da terra, sem olhar despesas. Com mais esse entendimento, irmãos, nós vamos diretamente para uma palavra que Jesus disse em Lucas, capítulo 14 e versículo 23, onde está escrito em uma tradução contemporânea da Bíblia, que é a tradução à mensagem: o homem ordenou. Você abre aqui para mim, irmão, por favor. O homem ordenou: vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Eu quero a casa cheia. Numa tradução mais ortodoxa, irmãos, nós podemos ler Lucas capítulo 14
e versículo 23 da seguinte maneira: Então ordenou o Senhor ao seu servo: Ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Este versículo é parte de uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do maravilhoso banquete, ou a parábola da grande ceia. E antes dessa ordem ser dada, para que fosse trazido para a festa qualquer um que fosse encontrados, 2 outros grandes convites haviam sido feitos. O primeiro convite foi dirigido para os amigos e parentes do dono da festa. Porém, eles não puderam ir. O primeiro que recusou, nós não sabemos se ele era parente ou se ele era amigo do dono da festa, mas sabemos que entre ir para aquela festa e cuidar das suas propriedades, ele optou 100% por cuidar da sua propriedade. No versículo 18, esse primeiro convidado alegou que ele havia comprado uma grande propriedade e que ele não poderia adiar o momento de ir ver aquela propriedade. Lucas capítulo 14, versículo 18 diz: Contudo, um a um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: Acabei de comprar uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar-me. Quem sabe você tem investido o seu tempo e a sua atenção em convidar os seus parentes e amigos para caminharem com você para o reino de Deus. Não é caminharem para uma religião ou para uma igreja, mas é caminhar para o reino de Deus. Porque o reino de Deus está acima das religiões. E quem sabe você tem investido em pessoas que estão priorizando trabalhar, produzir, ganhar, comprar, vender, e que não podem e que não querem tirar uma parte do seu tempo para investir no reino de Deus. Estão equivocadamente vivendo, pensando que nasceram para si mesmas. Porque, irmãos, na parábola que Jesus contou, essa situação aconteceu com os primeiros convidados, que eram parentes e amigos do dono da festa. O segundo convidado, isso está em Lucas capítulo 14 e versículo 19, ele também, dentre aqueles amigos e parentes que foram convidados, ele também não pôde comparecer à festa. E ele fez a seguinte explicação. O outro conviva explicou-se: Acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-la. Hoje seria algo como: acabei de comprar 5 tratores
para arar a terra e preciso ir testar esses equipamentos. Rogo-te, rogo que me tenhas por perdoado. Houve um terceiro convidado naquele bloco de parentes e amigos do dono da festa e que também respondeu negativamente. Porque entre optar pelo reino de Deus e optar por relacionamentos no mundo, objetivamente um casamento, aquele convidado, entre o reino de Deus e um casamento, ele preferiu escolher o casamento. No versículo 20, ele fez a seguinte argumentação: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. A Bíblia diz que quando o encarregado de fazer aqueles convites voltou e relatou ao dono da festa tudo o que aconteceu, todas as recusas, todas as desculpas, porque, sejamos razoáveis, eram desculpas destituídas de bom senso. Afinal, ninguém compra terras sem ver. Ninguém vai comprar 5 juntas de bois sem olhar a idade desses bois, se esses bois têm dentes ou não têm dentes, se esses bois estão mancando, têm defeitos. E o outro, ele podia levar a sua esposa para o banquete. Mas quando as pessoas não querem nada com o dono da festa, e o dono da festa é Jesus, as pessoas encontram as mais variadas desculpas para dizer não, para dizer depois, para dizer talvez. Só que, meus prezados irmãos, a essa altura, em Lucas capítulo 14 e versículo 21, diz o seguinte: depois disso, depois de ter conhecimento de todas essas desculpas, de todas essas alegações, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira. Há uma tradução que diz que ele ficou indignado. Há uma outra tradução que diz que ele ficou com raiva. E ele ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ou seja, ele diz: seja rápido, mexa-se, vá agora mesmo para as ruas e traga todos aqueles que parecem que precisam de uma boa refeição. Traga a todos aqueles desajustados. Traga os desajustados sociais, traga os desajustados mentais, traga os criminosos. Eu quero que a minha casa se encha. Lucas capítulo 14, versículo 22, diz que o encarregado de fazer aqueles convites foi e fez exatamente como o dono da festa mandaram, mas ainda sobraram lugares. Versículo 22 diz assim: mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há
lugar. O dono da festa, ele estava esperando que com esse segundo convite, a casa já estivesse com a lotação completa e que ele pudesse dar início à festa. Porque enquanto faltar um convidado, a festa não começa. Enquanto aquele convidado não estiver assentado, não haverá o início da festa. Porque todos os convidados são importantes. Não importa a sua origem, não importa o seu passado, não importa a sua vida pregressa, não importa se vieram do Cambuí ou se vieram debaixo da ponte. Não importa se vieram do Palácio do Jequitibás ou se vieram do presídio, ou se vieram do prostíbulo, ou se vieram do convento. Todos os que aceitarem o convite do dono da festa terão a mesma dignidade. Aleluia. No capítulo 22 de Mateus, Jesus disse que os convidados que aceitarem o convite para entrarem na festa, sejam eles gente boa ou gente ruim, todos os que aceitarem o convite receberão roupas feitas sob medida. Receberão roupas que são adequadas para a participação em uma festa de tal dignidade. Porque não existe tecido na terra, não existe design na terra que poderá desenhar uma roupa para que um homem ou uma mulher possa participar dessa festa lá no futuro. Aleluia! As roupas que as pessoas têm aqui na terra, essas roupas ficarão aqui na terra. Essas roupas apodrecerão na terra. Se a pessoa for queimada, essas roupas se queimarão. E ela vai precisar de uma roupa com dignidade para comparecer nessa festa perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você precisa dessa roupa. Aleluia. Essa dignidade é para todos. Não importa que tenha vindo das ruas. Todos ganharão, disse Jesus, roupas de gala, de festa, roupas cerimoniais. Aleluia. Irmãos, nós somos agora os servos encarregados de fazer os convites para que a casa se encha. No culto de ontem, nós tivemos uma palavra e vou pedir licença para, desta palavra que foi falada pelo pastor Juliano, colocar um pequeno trecho. Diante de nós, parece que está para descortinar ou está aberto a nossa visão como homens, como igreja de Deus, que estamos observando dia após dia
em todos os lugares onde nós podemos andar, todos os meios aonde nós temos acesso, em todas as cidades, estados, países, há uma sede e há uma fome muito grande acerca de Deus. E nós não somos espectadores para ficar apenas assistindo o desenrolar dos fatos. Nós somos adoradores de Deus. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Nós somos os mensageiros. Segundo Hebreus, capítulo 1, diz que nós somos mensageiros de Deus. Somos portadores da mensagem de Deus, porque de seus anjos faz vento, de seus ministros ele faz labaredas de fogo. Ou seja, nós somos homens, e vocês que estão nos assistindo também são chamados por Deus para ser um portador desta mensagem. Esta mensagem que foi dada por Jesus Cristo, esta mensagem que continuou através dos seus apóstolos, livro de Atos e assim por diante. Nós estamos vendo que o maior problema da sociedade não está relacionado com aquilo que eles possuem, e sim aquilo que eles não têm. E uma palavra é bem comum no meio deles. E esta palavra também foi comum em nossa vida, mesmo antes de nós não aceitarmos a fé. Esta palavra chamada de paz é uma palavra que está sendo procurada por muitas pessoas aí fora. Nós somos, atualmente, os servos encarregados de fazer os convites para que a casa se encha. Ah, mas eu não sou crente. Isso não tem nada a ver com ser crente ou não ser crente, porque a palavra de Deus diz que ninguém nasce para si mesmo. Vamos ver uma palavra de hoje na escola bíblica dominical. Uma palavra que veio a nós da parte de Deus e que nos diz algo que nós precisamos manter em nossa memória. Deus não quer simplesmente que a gente chegue aqui e faça um louvor que deve ser feito e que pregue, cante e faz isso. O que Jesus está querendo ainda hoje de cada um de nós, principalmente nesse caso os membros do corpo de Cristo, é que cada membro do corpo anuncie o seu nome como Salvador. Está faltando pessoas que deem testemunho de Jesus a pessoas, que evangelizam, que falam com pessoas, tem oportunidade e vai embora sem falar. Cuidado, se você tiver oportunidade, não fale nessa hora. Porque às vezes você pode não ter a oportunidade, mas se Deus te der a oportunidade, cuidado, fale. Fale. Não precisa fazer uma pregação no estudo bíblico, fala que Jesus salva. Glória a Deus! Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve Jesus vai voltar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essas palavras foram palavras de ontem à noite e foram palavras de hoje pela manhã. Nós somos, irmãos, as pessoas encarregadas de fazer os convites para que a casa se encha. Eu não sei em que estágio você está. Eu não sei que grupo de pessoas você está se dedicando a convidar. Mas se você já convidou seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus clientes, seus colegas de trabalho, e eles não estão com você aqui nesta noite. Não estão, não porque não foram convidados. Não estão porque estão preocupados com seus estudos, com suas graduações, com as suas pós-graduações, com seus compromissos sociais,
com seus relacionamentos amorosos. E as respostas são as mesmas daquele primeiro grupo da parábola que Jesus contou. Não posso ir. Estou ocupado. Outro dia, eu tenho um aniversário para ir. Eu tenho que terminar o meu TCC. Eu tenho que ir à festa da minha neta. Eu tenho uma prova muito difícil amanhã. Eu vou levantar amanhã muito cedo. Enfim, as mesmas desculpas esfarrapadas que foram dadas para o dono das festas são as mesmas desculpas esfarrapadas que se dão até hoje para o mesmo dono da festa. A festa não é de quem convida. A festa tem um dono. Nós somos apenas os encarregados pelos convites. Agora eu quero dizer algo para os irmãos com muito temor de Deus. E é que você deve sair agora mesmo para as ruas e becos da cidade e trazer para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E eu quero falar algo para os irmãos. Eu creio que por uma revelação do Espírito Santo sobre a insistência de falar de Jesus para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, enfim, para pessoas que não querem mais ouvir de Jesus, pelas mais variadas razões pessoais, quer sejam por suas convicções, quer seja porque a pessoa está preocupada com seus negócios, com seu campo de atuação, e vê em você uma pessoa inconveniente e perigosa. Eu quero falar isso para os irmãos com muito temor de Deus e também como uma revelação do Espírito Santo. Porque eu preciso dizer, Pastor Marcos, que essa insistência poderá ser perigosa para a sua saúde e para a sua vida. Vamos entender isso com ouvidos ungidos. No texto de Mateus capítulo 22, que também é uma parábola que guarda estreita semelhança com a de Lucas, não é a mesma porque foram faladas em momentos diferentes. O evangelista Marcos, ele registra um detalhe no versículo 5 e outro detalhe no versículo 6. No versículo 5, ele diz que uma parte daqueles que foram convidados não deram atenção ao convite. E foi cada um procurar o seu próprio interesse, mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outros para os seus negócios. Porém, no versículo 6, o evangelista diz, ele está reproduzindo as palavras de Jesus ipsis literis. Ele diz que outra parte dos convidados ficou irada com o convite e atacou os mensageiros. Atacou, espancou, maltratou e assassinou. Então, aqueles mensageiros que estavam fazendo aqueles convites com tanta dedicação, com tanto amor, eles foram atacados e foram assassinados por aqueles
que estavam sendo convidados. Mateus capítulo 22, versículo 6, diz: e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. Na Igreja de Deus, irmãos, o nosso culto é uma reunião espiritual. Na Igreja de Deus não existem palavras desnecessárias, palavras inúteis. E eu tenho convicção de que o Espírito Santo está dando uma palavra de prevenção. A Bíblia diz: se alguma irmã tem marido que não obedece à palavra, não está falando que esse marido é ateu ou batizado das águas. Está falando se tem marido que não obedece à palavra. O apóstolo diz: não pregue para ele, não fale nada para ele, não pregue com palavras para ele, pregue com o seu caráter. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não importune seu marido que não obedece à palavra. Não abra a boca, porque ele não obedece à palavra. O que o Espírito Santo disse por intermédio do apóstolo Pedro é: pregue sem palavras. Pregue sem palavras. Pregue com o seu comportamento. Santifique o seu marido com o seu comportamento. Santifique a sua casa com o seu comportamento. Esse grupo atacou os mensageiros que falavam uma palavra com atenção, com amor, com interesse. Espancou, maltratou e assassinou aqueles mensageiros. Porém, meus amados irmãos, há um terceiro estágio. Porque mesmo trazendo os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, ainda assim, havia lugares, e o dono daquele maravilhoso banquete queria que todos os lugares estivessem ocupados, que não houvesse cadeira vazia, para que a festa começasse. É por isso que ele ordenou, nós já lemos, mas vamos reler. Ele ordenou, em um terceiro momento, Lucas capítulo 14 e versículo 23. Vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Agora é para trazer pessoas em uma situação mais desajustada do que os desajustados que foram trazidos anteriormente. Ele disse: eu quero casa cheia. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós vamos levar isso ao pé da letra, em nome do Senhor Jesus Cristo. É por essa razão que o Espírito Santo nos tem dado a revelação de que esta igreja é uma igreja sem muros. E nós vamos levar isso ao pé da letra. Aleluia. Obviamente, nós não deixaremos terminantemente de convidar os nossos parentes e amigos, colegas, clientes,
para estarem conosco na casa do Senhor. Porém, se rejeitarem, e eu acredito que muitos de nós já receberam o não posso, não quero, etc., como resposta, nós vamos para o segundo estágio e para o terceiro estágio. O segundo é sair pelas ruas e vielas, trazer pobres, aleijados, cegos e coxos. E a ordem foi: seja rápido. Saia agora mesmo e vá para as ruas da cidade e pelas vielas e tragam os famintos, os desajustados, os sem teto. Traga os miseráveis que você encontrar pela rua. Traga também aquele que saiu da penitenciária ontem e não tem para onde ir. E no terceiro estágio, a ordem é um pouco mais enfática. É para trazer todos os que forem encontrados nos caminhos, nos arredores. E quando encontrá-los, a ordem é: força-os, obriga-os a entrar. Evidentemente, aqui não está falando da força física. Aqui não está falando de uma chantagem psicológica ou de uma chantagem espiritual. A força aqui é a força do amor, é a força do pedido, é a força da misericórdia, é a força das lágrimas. Glória a Deus! Porque, irmãos, há pessoas que querem ir, mas elas já se aprofundaram tanto no pecado. Elas estão constrangidas devido às suas indignidades. Elas já pecaram tanto contra Deus, contra o próximo, contra o pai, contra a mãe, contra o próximo, que ela ou elas não se sentem em condições de ir à presença de Deus. E essas pessoas precisam de compaixão, essas pessoas precisam de misericórdia, essas pessoas precisam de encorajamento, essas pessoas precisam da segurança de que elas serão bem recebidas na presença de Deus e de que elas serão bem recebidas em nosso meio. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Há um chamado de Deus para esta igreja, irmãos. E se nós respondermos sim, Senhor, eis-me aqui. Eu entendi, Senhor, que eu não nasci para mim mesmo. Eu tenho vivido esses 30, 40, 20, sei lá, 50 anos em si mesmado, só pensando no meu próprio umbigo, vivendo para mim mesmo. Eu até digo que vivo para o próximo, mas é só discurso. Na prática mesmo, eu vivo para mim mesmo. Ou eu me amo. Nós podemos fazer a diferença, irmãos, na transformação de vidas, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da oração, pelo poder do jejum, pelo poder do amor, pelo poder do perdão, pelo poder da reconciliação. A Bíblia diz que Deus nos dá o ministério, o poder da reconciliação. Aleluia. Em Mateus capítulo 28, versículos 19
Jesus disse: portanto, vá, ide, ensinai todas as nações, ensinai todas as pessoas, ensinai todas as gentes, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E em Atos capítulo 4, versículo 4, está escrito: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Eu quero terminar, irmãos, esta mensagem dizendo duas coisas. A primeira: Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Oh, aleluia! Diferentemente de outras religiões, que os seus fundadores estão mortos e sepultados, Jesus está vivo. Aleluia! Buda, o primeiro Buda, está morto? Maomé está morto? Jesus vive. Ele está vivo. O meu coração está ardendo, porque por Maomé as pessoas vão até as últimas consequências. E é uma honra morrer por Maomé. As famílias cujos filhos, esposos, pais, mães morrem por essa causa se sentem muito honradas na terra. E por Jesus. E por Jesus. Será que nós estamos no grupo do eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Ou estamos no grupo dos agentes secretos de Cristo? Os irmãos já ouviram falar de um rapaz que foi para o exército, crente na igreja, e ele tirou seu tempo lá de serviço militar obrigatório, e quando ele voltou para casa, ele disse: pai, eu fiquei esse tempo todo lá, e eles não descobriram que eu era crente. Deixe as pessoas saberem que você é uma pessoa comprometida com o reino de Deus, que você está alistadas nas fileiras de Jesus Cristo, o general desse grande exército, que ele está vivo. Aleluia, aleluia. E que você é um portador da sua palavra, da sua mensagem, do seu poder. Aleluia. Eles saíram e pregaram. Daqueles que ouviram a palavra, o número chegou a quase 5.000 homens. A segunda palavra que quero dizer aos irmãos é: o Espírito Santo está se movendo e está abençoando esta igreja, fazendo-a frutificar. Se alguém crer nisso, e sempre que alguém crer nisso, o Senhor, Ele vai operar poderosamente.
Oh, aleluia! Para aqueles que crerem e falarem: Senhor, eis-me aqui. Realmente eu não nasci para mim mesmo, mas eu tenho vivido nesta terra egoisticamente, como quem tem vivido para si mesmo. Eis-me aqui para abrir os olhos aos cegos, para tirar os presos da prisão, para tirar aqueles que estão no cárcere. O Senhor, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar condições espirituais, Ele vai te dar condições psicológicas, Ele vai te curar, Ele vai pagar as suas contas, Ele vai ajustar a sua cabeça. Há uma convocação, irmãos, do Espírito Santo, para que nós quebremos os nossos próprios paradigmas que impedem que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Cada crente um evangelista, cada crente um missionário. Não tenha medo de fracassar. Na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. A definição de sucesso para Deus é diferente da definição de sucesso do mundo. A Bíblia fala de Noé que por 120 anos ele pregou e ninguém se converteu com a pregação dele. Do ponto de vista humano, Noé foi um fracasso. Eu acho que até a nossa igreja, se tivesse mandado Noé como missionário, eu tenho a impressão que nós não íamos ter paciência de esperar 120 anos e todo mês que a gente mandasse o salário para Noé, ele mandasse um WhatsApp dizendo: ainda zero. Porém, para Deus, Noé foi um sucesso. Para Deus, Noé foi um sucesso. Eu não sei se eu coloquei o texto de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, em que o próprio Deus dá testemunho de Noé, onde ele diz: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Aleluia. Há um convite para que nós saiamos do nosso casulo. Saiamos da comodidade das nossas quatro paredes e possamos levar a palavra do Senhor. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus em breve vai voltar. Possamos levar lá fora, onde os pecadores perdidos estão. Eu quero pedir a todos que estejamos de pé em nome do Senhor Jesus. Os homens e as mulheres do primeiro século, os cristãos, eles foram conhecidos como pessoas que estavam causando problemas na sociedade, porque eles estavam mudando os costumes. Em uma cidade onde os apóstolos chegaram, eles começaram a falar de Jesus. E as pessoas levaram seus livros de horóscopos, seus livros de feitiçarias, os seus livros de simpatias, e eles levaram lá em praça pública, e aqueles livros foram queimados. E eles estavam realmente incomodando, transtornando o mundo, não com armas, com mentiras, com violências, mas com a palavra
do Senhor Jesus. Aleluia. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesta noite Deus está te chamando para que você dê um passo a mais em sua vida. Deixe de viver egoisticamente para si. Porque Deus disse: nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. E passe a viver a verdadeira história que Deus projetou para você. Deus desenhou uma linda história para a sua vida. Você tem que começar a viver esta história.